Muito bem, estamos começando mais um Papo de Negócios. Gente, o tema de hoje é bem interessante. Eu tenho aqui, nós vamos falar sobre circo, sobre arte, sobre a arte de alegrar, de fazer sorrir. E olha, eu estava aqui conversando assim, brevemente, em off, com a nossa entrevistada de hoje, eu fiquei me imaginando fazendo aquelas piruetas. Aí eu pensei, eu imaginei. E já parei no hospital da minha imaginação, porque o velho travou. Gente, que loucura. Fiquei todo travado só de imaginar, em pensar, fazer as piruetas que eu vejo o pessoal fazendo. Mas quem sabe o velhinho aqui consegue alguma coisa. Mas antes eu quero dizer para você e agradecer a sua audiência, você que nos acompanha no YouTube, na Rádio Praia FM 106,1 na frequência modulada, você que nos ouve e você que nos vê pelo YouTube Rádio Praia. E eu quero dizer para você, gente, o Boticário tem promoções fantásticas e lançamentos maravilhosos aqui, ó. Masculino, lançamento masculino, tá vendo isso aqui? Olha, Clash, perfumão da hora, delicioso. Ganhei um da Dona Encrenca, tô andando cheirosinho. E você tem a oportunidade de dar presente pro esposo, pra esposa. É isso mesmo, do Boticário, que fica aqui pertinho da gente, na Avenida Anchieta, 1625, no centro de Bertioga. Ó, fragrância masculina Clash. Tem outra fragrância masculina aqui que eu vou trazer aqui, ó, pra você. Olha isso aqui, Boticário Men NBA. Gente, isso aqui você deve passar, não sei se você é esportista, de repente, que eu ainda não usei, eu vou usar ele daqui a pouco quando eu sair da gravação, porque eu já estou suando aqui, né, embora tenha ar-condicionado, mas eu sou demais, transpiro, isso aqui deve ficar uma delícia. E, claro, né, inibir o suor masculino. Gente, é o seguinte, o Boticário tem uma loja aqui em Bertioga climatizada maravilhosa para atender você e sua família, para atender a necessidade que você tem de presentear também, porque Boticário é presente o ano todo. Boticário é presente o ano todo. Pensou em presente, pensou em Boticário. Ah, poxa, Humberto, Boticário é perfume. Eu tenho um amigo, um parente que é chato, não gosta de receber perfume, ele gosta de comprar. Resolvi seu problema agora. Tem um cartão do Boticário. Você chega lá e fala, ó, preciso dar um presente e não sei escolher, quero dar a pessoa. Então você vai fazer um depósito lá no Boticário de R$200, R$300, vai pegar esse cartão, vai entregar a pessoa um vale-compra de presente para ela. Então não tem mais essa, eu não sei escolher perfume. Deixe que a pessoa escolha, oferte para ela a possibilidade de escolher. Então, é isso aí, o Boticário aqui no centro de Bertioga, Avenida Anchieta, 1625, além de outro, olha só, o Boticário tem outra linha para atender você, que é o 0800 744 0010, repetindo 0800 744 0010, de segunda a sexta das 9 às 18 e aos sábados atendimento das 9 às 13. Você compra por esse canal de atendimento e recebe no conforto da sua casa. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. E daqui a pouquinho eu falo do Tenda para você. Tá na sua vida? Tá no Tenda. E hoje eu recebo uma pessoa aqui fantástica que vai falar com a gente sobre a vida do circo, que é a Amanda Mouraf. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco. E já começando assim de cara, da onde que você é? Você é aqui da região, veio de São Paulo, veio do interior, é de outro estado? Eu sou refugiada de São Paulo. Refugiada de São Paulo. Eu nasci na Zona Norte de São Paulo, né? Vivi em vários cantos de São Paulo, enfim, para fazer faculdade, para trabalhar. Sim. Mas eu achava que a vida era São Paulo, né? A gente entra naquele frisson, né? É. No interior, Bertioga, cidade pequena, será que eu vou conseguir viver num lugar? Onde que eu vou arrumar renda, né? Tem todas essas perguntas. Na verdade, eu já queria sair de São Paulo Sim. para um litoral. Não sabia qual ainda. E na época, eu comecei a trabalhar num programa de TV e eu fazia a produção. E aí eu já não precisava mais ficar o tempo todo dentro de São Paulo, Sim. porque a gente marcava as gravações, eu subia para gravar, e aí eu comecei a ficar mais home, né, na época do home. Correto. Eu acho que é a história de muita gente. E isso foi no período da pandemia, não? Foi pós-pandemia, já Pós-pandemia. estava acabando a pandemia.
E aí eu pensei, bom, um litoral próximo é Bertioga e eu já tinha pessoas aqui que me apresentaram a cidade, né? Já gostava da cidade. E eu pensei, poxa, é um lugar próximo de São Paulo e eu consigo como ter. produtora, você tem formação na área? Eu sou formada em audiovisual também. Em audiovisual. Meu filho fez audiovisual. É. É profissional nessa área igual você. Eu tenho algumas E formações. você é casada, solteira, tico-tico no fubá? Eu sou recentemente casada, juntada, né? Sim. E, inclusive, o Renan, né, que é o meu companheiro, ele já morava aqui, mas Sim. era nômade também e tal. E aí foi uma pessoa que me apresentou a cidade também, os amigos. E eu pensei, poxa, então, já que eu vou trabalhar em São Paulo no máximo uma vez por semana... Sim. Por que não ficar em Bertioga? Por que não ficar em Bertioga? E filha única, caçulinha mimadinha da mamãe e do papai? Sou a irmã mais velha que cuidou de 2 irmãos mais novos. Então você é a caxia. É. Irmãos ainda, homens, assim, foi um desafio, assim, que eu assumi essa parte também da criação na minha Que família. legal, que legal. E agora, vamos lá. Como foi chegar em Bertioga? Foi muito emocionante, assim, porque aqui a gente falou, assim, sobre talvez a dificuldade de Sim. não ter tanta oportunidade como dizem que São Paulo tem, né? Mas aqui tem uma Porque rede... a sua área é muito específica. Eu tô aprendendo a juntar as duas paixões, que é o circo e o audiovisual, o circo Sim. e o cinema, né? Mas aqui tem uma rede de artistas muito forte, muito maravilhosa, assim, que ainda mais com essa lei de incentivo da Paulo Gustavo, a gente trabalhou muito junto. Sim. E a gente foi aprendendo que a gente faz as coisas melhor, né, quando a gente tá junto. Então, é uma rede enorme de artistas, assim, que eu não tive em São Paulo, né? Que São Paulo, querendo ou não, rola uma coisa mais individual, né? E pra mim foi, assim, uma descoberta, uma outra forma de lidar com a arte, conhecendo a rede de artistas aqui de Bertioga. E hoje, você conheceu essa rede de artistas, você atua, que eu vi aqui, Circo dos Afetos, daqui a pouco eu vou perguntar por que Circo dos Afetos, também tem a trupe Circo no Ar, você é uma produtora, trabalha com cinema, encontrou artistas aqui em Bertioga, de repente você não imaginaria que encontraria esse número de profissionais aqui para atender a demanda, ou de repente você formar um profissional, não sei como é que funciona isso. Mas hoje você ainda continua atuando na área de audiovisual, de cinema? Eu não atuo mais num programa em São Paulo, e hoje eu estava trabalhando mais com as produções de lei de Sim. fomento, estou trabalhando mais em escrever projetos mesmo, Correto. né? E trabalhando no cinema, Tem que é a a Lei minha... Paulo Gustavo, tem a Lei Rouanet, que também Aldir que ajuda. Blanc, E então, você consegue se beneficiar dessas leis com a apresentação de projetos? Como é que funciona? Então, para ser bem sincera, os projetos de lei de fomento, elas são realmente apenas um incentivo, né? Tá. Porque a verdade é que a gente sabe que... Tem que ter patrocinadores, tem que ter... Não é só a Isso. lei de fomento. Exatamente. Não se vive de lei de fomento. A lei de fomento é para dar acho que Um um pontapé incentivo, inicial. um pontapé, sim. Então, não trabalho só com a lei de fomento, né? É onde eu consigo desenvolver os projetos que eu tenho Sim. mais, não sei, que tem a ver mais comigo, talvez. E olha uma coisa, quando você falou, eu acho que o povo de casa não conseguiu enxergar. Seu olho brilhou agora de um jeito que eu fiquei assim, caramba. Porque fazer cinema no Brasil, todo mundo difícil. sabe que é difícil. A gente ganhou recentemente o Oscar, isso é um incentivo enorme, assim. Eu vi também um filme independente ganhar, né? Um filme que teve 40 pessoas na equipe. Eu olhei pra gente aqui, em Bertioga, a gente consegue fazer Por que 40 não? pessoas, a gente consegue. Só que é um trabalho de formiguinha, né? Sim. E eu já tive muita pressa, né? Mas hoje eu percebo que quem já não nasce em berço de ouro, né? O caminho é... Somos bonitos, mas não somos ricos. Exatamente. Amanda, Circo dos Afetos. O nome é bem curioso. Por que Circo dos Afetos?
Então, isso aí puxa uma outra parte da minha vida, que é a filosofia, Sim. né? Eu também sou formada em filosofia. E quando a gente criou o Circo dos Afetos, eu e o Renan, a gente estava estudando muito Spinoza, que sempre foi um filósofo que eu sempre admirei muito, né? E ele fala que sobre os afetos. E o afeto é o quê? O afeto é afetar, né? Ele fala que tem os afetos tristes e os afetos alegres. E que os afetos alegres aumentam a nossa potência de vida e os afetos tristes diminuem. Sim. E a partir disso a gente consegue identificar todas as emoções, né? Mas essas emoções, elas são derivadas ou da tristeza ou da alegria. Até porque a gente tem uma musiquinha que fala da tristeza à alegria, o ciclo aumenta a potência de vida, né? Então a gente pensa, quanto maior a potência, afetos alegres. Quanto menor, afetos tristes, né? Correto. E aí, eu acho que muita gente pensa que afeto, né, o Circo dos Afetos é essa questão afetuosa. E eu gosto também que as pessoas pensem nessa questão do afeto, do amor, né? Mas é nesse lugar não só do que afeta de bom, mas daquilo que afeta como um todo, né? E o circo é isso, né? Quando você apresenta alguma coisa, não só o circo, a arte, quando você apresenta a arte, você quer que ela afete de alguma forma, seja chocando, seja criando incômodo, seja criando alegria. Então, esse é o sentido do nome. Eu lembrei de uma história. Eu trabalhava numa rádio em Vitória, Espírito Santo, e eu contei a história de um palhaço. Você deve conhecer essa história, é uma história muito famosa, eu não lembro o nome do palhaço, que ele estava preparado para entrar no picadeiro. Estava com a maquiagem pronta, estava já para entrar em cena e alegrar a plateia. Ele recebeu a notícia que a família dele havia falecido num acidente. Esposa, filhos. E o pessoal virou para ele assim, mas e aí? Ele virou e falou assim, eu sou um palhaço. O motivo de viver é alegrar os outros. E eu vou fazer isso. E ele entrou no picadeiro, como se nada tivesse acontecido. E foi a maior apresentação dele naquela noite fatídica, onde ele perdeu a esposa, os filhos. Porém, ele entendia que, apesar da tristeza que ele sentia, a dor que ele estava no coração, ele tinha um propósito nesse planeta, que era alegrar pessoas e fazer com que essas pessoas esboçassem sorrisos. E você falando de afetos, isso é afeto. Sim. Amar a plateia, amar o público, amar o próximo como a você mesmo e indo além, né? Eu não estou bem, mas eu vou, porque eu tenho a responsabilidade de ir. E isso é fantástico. Desculpa a minha emoção. Não, é totalmente válida. Eu lembrei muito do filme O Palhaço, né, do Selton Mello. Sim. Que ele mostra, assim, durante todo o filme, como ele tá passando por esse período mais depressivo, que não se encontra. E acho que tem até uma frase que ele fala, mas quem faz o palhaço sorrir, né? Sim. Então, infelizmente, né, acontece... É bonito a gente sempre levar alegria. A arte salva muito, né? Então, eu acho que, respondendo essa pergunta de quem faz o palhaço sorrir, eu acho que existe uma troca com o público. Sim. Existe uma troca muito forte. Essa devolutiva, Sim. essa energia, essa sinergia entre as personas. Sim, com certeza. Olha, vou dar uma pausa aqui que eu tenho que falar para o pessoal do Tenda. Gente, o Tenda Atacado chegou para mudar a forma de comprar em Bertioga. Tá na sua vida? Tá no Tenda. Facilidade, preço baixo, ok? Você baixa o app, baixa o preço na loja. Você tem o cartão do Tenda, é mais barato que o app comprar no cartão. O valor do produto no varejo, você compra o mesmo valor do atacado. Ou seja, é economia para todo lado, para você, para sua família, para o seu comércio. Então, pensou em comprar com facilidade? É comprar no Tenda. Você baixando o app do Tenda, você solicita, lá tem um carrinho de compras, aonde nós podemos atender
atender, aliás, onde o Tenda atende você da seguinte forma. Olha só, o Tenda atende você da seguinte forma. Você faz a sua lista de compras no app e recebe na sua casa, no conforto da sua casa. Ou, se você preferir, você pode ir até a loja retirar. Então você escolhe o que você faz. Se você compra e retira na loja, se você compra ou recebe em casa, ou de repente você quer parar naquele estacionamento fantástico do Tenda, entrar na loja e fazer sua compra, vai ser a maneira como você quiser. E tem mais, hein? Você está descendo a serra. Poxa, eu preciso comprar isso, comprar aquilo. A esposa está do lado, a gente tem que passar no mercado. Você está descendo a serra indo de São Paulo para Bertioga, ou pela Mogi Bertioga, enfim. Você entra no app, solicita a compra, quando você chega em Bertioga, você retira. Então, facilidade para todo lado. Baixe o app agora em tendaatacado.com.br e peça também já o seu cartão do Tenda no cartãotenda.com.br. Tá na sua vida, tá no Tenda. Bom, voltando aqui, Amanda. Muita emoção no ar. O projeto Circos dos Afetos, vocês ministram aula lá nesse local? Como é que funciona? Então, a parte de ministrar a aula é mais com o Circo no Ar, que é a nossa trupe e também escola, né? Ah, tá. Então, o Circo dos Afetos, ele atende... Ele é um projeto de cinema e filosofia. Cinema e filosofia. E também um projeto social, né? A gente faz um encontro toda terça-feira, lá na Orla da Praia, que é um encontro que não é exatamente aula, mas em muitos lugares, em São Paulo também tem... Existem esses encontros de circo, que é quando a gente leva os brinquedos para que as pessoas experimentem. Sim. Então não é uma aula centrada, eu não vou estar ali ensinando direitinho, né? É mais uma diversão, uma interação, as pessoas se conhecerem, de repente se interessar, porque é algo fantástico, né? Sim, sim. E a gente cria essa comunidade, né? Ontem mesmo, não vai ao ar no mesmo dia, né? Mas ontem mesmo foi o dia do circo e a gente fez um encontro de circo enorme, com muita gente que chegou, né? Então, experimentaram a lira, experimentaram a faixa, os malabares, né? De todos os tipos. E é muito legal porque as pessoas vêm como uma forma de terapia também, Sim. né? De relaxar, de poder se comunicar com outras pessoas e de tentar. Porque eu sempre falo com o pessoal que chega assim, ai, não, mas eu não sei. Assim, gente, a gente não nasce sabendo, vocês têm que experimentar, né? E lidar com a frustração, porque malabares cai no chão, você tem que pegar de novo, você tem que fazer. Eu acho que o circo, ele ensina, assim, a você lidar com a frustração, né? Então agora vamos falar dos Trupe Circo no Ar. Isso. O que vocês executam? A Trupe Circo no Ar é a primeira trupe de Bertioga, assim. Tá. Quando eu cheguei, a Jô e o Ronaldo já davam aulas, né, de aéreos, também por isso o nome Circo no Ar, Sim. né? E aí eu cheguei aqui já falando, ok, qual é a galera do circo aqui de Bertioga? Você foi caçar. Fui caçar. E aí eu fui direto neles. E aí também comecei a treinar com eles, né? E aí eles chamaram, assim, ó, você quer fazer parte? Você e o Renan, né? Querem fazer parte da Trupe Circo no Ar? A gente quer também, né? E aí ela tem essas duas frentes, que são as aulas de circo, né? Que são todos aéreos, lira, tecido, trapézio. E a gente tem também as apresentações que a gente faz. Inclusive, a gente estava falando de lei de fomento. Sim. A gente foi contemplado pela Aldir Blanc. Legal. Então, a gente vai fazer 3 espetáculos de circo de rua, que chama Brincando de Circo. E a ideia do espetáculo é justamente a gente retomar as brincadeiras de rua. Porque hoje em dia brinca menos na rua, né? E como o circo surgiu... Pique bandeira, bolinha de gude, essas coisas. Mais voltada pro circo. Mais voltada pro circo. Porque, por exemplo, bambolê é um brinquedo. Bambolê é um brinquedo. De rua e tal. Pula corda também. Acrobacia. São coisas que a gente brinca. Então, a ideia é trazer de volta essa vivência, essa experiência, essa nostalgia. Então, a gente fala também que o espetáculo é uma nostalgia para os adultos, mas uma novidade para as crianças. Verdade. Né? Então, esse lugar de mostrar que o circo, ele começa como uma brincadeira. Ele não é, ai meu Deus, eu tenho que fazer para não errar. Sabe que uma coisa que eu sinto falta? Brincadeira, dança de roda. Então, isso tem no espetáculo. Aí você vai e volta. Até, por exemplo, eu não vejo mais...
não tem a ver com circo em si, mas a festa junina, aquelas... que entrava... Tinha disputa. Eu esqueci o nome né? agora. Aí Quadrilha. tem a quadrilha. Quadrilha no sentido bom da palavra. Eu já vi uma quadrilha de pernas de pau. Gente, olha que loucura. E a gente passou embaixo das pernas de pau, assim, é muito legal. O circo olha entra a em vários cobra, lugares. a polícia, cadê o padre, o casamento, olha a noiva. Não tem mais isso. E esse tipo de ação, de atividade, não, também a circense, ela traz uma coisa que hoje, por conta... Eu falo mal desse aparelho demais. Por conta da tecnologia, perde-se vivência. Perde-se vivência. Então, por exemplo... Os afetos, né? Os afetos ficam resumidos a uma tela que não te produz afeto. Não te produz afeto. É algo frio, é gelado. É gelado o aparelho. Não tem. Isso aqui é quente. Verdade. Contato. E o que você faz gera contato. Não é o lead, não é o like. É a comunicação. Comunicação, olho no olho. Eu, por exemplo, atuo no departamento comercial do Grupo Costa Norte. Além de fazer o papo de negócio, eu tenho uma agência de publicidade, trabalho com publicidade e propaganda. E eu falo que eu amo reunião ZNZ. ZNZ? Você sabe o que é ZNZ? Não. Sabe, Bruno, o que é ZNZ? É zóio no zóio. É isso aqui. É contato. Sabe por quê? Quando você olha no olho da pessoa, você identifica. Sim. Você sabe, de repente, a expressão dela, o comportamento, se ela desvia o olho de você, se ela cruza o braço, se ela coloca a mão no queixo, você começa... por exemplo, se eu vou atender você, aí você vem me cumprimentar, você me estende a mão, aí você vem estender a mão para dar um abraço, aí me dá sua mão aqui. Aí você vem para me dar um abraço, eu seguro aqui. Já estou criando uma... Já estou criando uma barreira. E aí eu tenho que fazer o quê? Quebrar essa barreira. Então, isso também é técnica de venda, mas também é técnica do dia a dia, porque você chega num ambiente e você vê uma pessoa, de repente, ruim no sentido de estar mal. Entendeu? E ela precisa de um abraço, ela não percebe que precisa de um abraço, e você é esse ente aí dos afetos que está preparada para abraçar. Sim. Para atender, para acolher. E faz falta esse tipo de contato hoje. Faz falta. Hoje é tudo muito digital. E o digital vai levar o ser humano à falência emocional. Já está levando. Já está levando. Mas se o nosso espectador, o nosso ouvinte quiser encontrar vocês, como é que faz? @circo no ar, @circo dos afetos. @circo no ar, @circo dos afetos. Você tem um local, uma base onde você atende as pessoas? Ou são encontros que vocês marcam em dias específicos, em determinados locais, aberto? Como é que funciona essa interatividade, o pessoal que quer conhecer, estar com vocês? Sim. Então, no Circo dos Afetos, a gente faz esse encontro toda terça-feira na hora da praia. Sim. A ideia é ser na rua para ter uma ocupação artística na rua, para que as pessoas passem depois do trabalho, vejam a gente e falem, ok, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Muita gente eu conheci no encontro de circo, com as pessoas simplesmente passando e tentando brincar. Então a gente já até recebeu propostas aqui de fazer em lugares, né, fechados, mas aí você perde essa oportunidade de conhecer outras pessoas que estejam passando. De ampliar. Então, a ideia é ser circo de rua. Sim. Já a Trupe Circo no Ar, ela já dá aula em vários lugares, né? Na EasyComp, na prefeitura, a Júlia e o Ronaldo estão dando aula agora também lá. Eu também dou aula no estúdio da Lipoli, que é um estúdio de dança, né? Que fica ali perto do hospital também. Então, a gente tenta se ampliar, né? Eu acho que tem essa característica do circo itinerante ainda, né? De estar em vários lugares, de se adaptar em vários lugares. Mas conversando com a gente, encontra fácil. Uau! E eu preciso fazer uma pergunta. Dentro da sua vivência no circo, você atende
Já passaram, vou dizer, já passou milhares de pessoas na sua vida. É um circo de rua. Os transeuntes, vai e volta. Teve alguma história que marcou você? Teve várias, né? Aquela assim que mexeu e que você lembra e que você se emociona? Aí tem uma história que eu acho que foi porque começou o encontro de circo aqui em Bertioga. Eu não sei se você ficou sabendo, mas tinha uma palhaça chamada Julieta Hernandes. Ela era uma palhaça e cicloviajeira, né? Tá. Eu também faço as minhas viagens de bike, né? Então, é uma pessoa assim que eu considero muito próxima da minha realidade, né? Por conta das afinidades. Palhaça e ciclista, né? E ela viajava pelo Brasil, ela era venezuelana e infelizmente ela foi morta, né? Teve essa tragédia e teve toda uma comoção da mídia, Sim. principalmente no núcleo do circo, né? Por conta dessa violência que ela sofreu. E aí, nessa época, eu fiquei muito mexida, assim, e pensando... Nossa, eu conheço tantas mulheres que andam de bicicleta por aí, e palhaças, né? E isso acontecer é uma coisa que chocou muito. E aí a gente decidiu fazer uma bicicletada aqui, né? Em Bertioga, que aconteceu em todos os lugares do Brasil, foi bem bonito. E eu falei, poxa, a galera do circo aqui de Bertioga é a gente, né? A gente tem que fazer alguma coisa. E a gente fez essa bicicletada, que foi andar de palhaço, andando por Bertioga, todo mundo junto. Foi muito bonito, assim. A gente tem até hoje a foto do nosso grupo lá, do Encontro de Circo. E aí, a partir desse momento, a gente falou, vamos se encontrar? Tem uma recorrência dessa bicicletada? Foi uma homenagem, né? Uma homenagem agora se tornou uma recorrência, não? Não a bicicletada, mas um encontro. Um encontro. Porque a gente falou, poxa, a gente podia se encontrar toda semana, né? Para poder estudar circo e tal. Então, foi uma semente que ela deixou, né? De uma tragédia, Sim. a gente tirou uma alegria. E eu acho que você permanecer na alegria é uma resistência muito grande. Por meio de uma tragédia. Exato. E eu acho que, assim, o circo me ensinou muito isso, assim, porque sempre que acontece alguma dificuldade, né, com o pessoal do circo, eu acho Sim. que é uma das comunidades mais unidas que tem no mundo, né? Porque acontece alguma coisa lá em Brasília com alguém. A gente fica sabendo, a pessoa faz pix para se ajudar, porque é uma família circense. Quem tá aí no circo itinerante, andando de bicicleta, de caminhão, não tem um auxílio concreto. Mas tem uma família, uma rede que sempre está ajudando. Então, vários casos que aconteceram de acidentes, né? Porque, imagina, a gente se coloca em perigo o tempo todo como circense. As atividades. E como autônomo, se você se machuca e você não pode trabalhar... Como que acontece? Eu me queimei, quebrei algum membro, e aí eu não posso mais trabalhar. Como que acontece? E aí sempre tem esse auxílio de fazer varieté para ajudar as pessoas. Então, eu acho que é uma comunidade muito, muito unida, assim. Mas essa questão da Julieta me pegou particularmente, porque foi uma tragédia que deu uma semente para algo muito bonito que está acontecendo agora. Sim. Então me emociona muito, assim. Nossa, que legal. Nós estamos chegando aqui ao final do programa. E você é igual aquela personagem. Senta, que lá vem história. Tem muita coisa legal, muita coisa bonita para extrair. Eu gostaria de ter a oportunidade de entrevistá-la novamente. De repente, é Bruno, né? Você falou Renan. O Renan é porque o Bruno está aqui, aí eu confundi. Então, o Renan... A Jode, o Ronaldo, o pessoal do circo. E de repente até fazer alguma atividade assim, mostrar aqui no Papo de Negócio o que vocês fazem, como é que é. De repente fazer uma apresentação de circo de rua aqui com a gente. Vai ser um prazer receber vocês. Mas antes de terminar, eu vou falar uma palavra e você vai me dizer essa palavra da forma mais rápida e objetiva possível. Um jogo, assim? Você vai uma palavra ou outra? Exatamente. E você responde. Tá. Deus. Natureza. Fé. Existência. Família. Circo. Tem filhos? Não. Não. Mas se tivesse filhos, o que seria para você?
Responsabilidade. Responsabilidade. Casamento? Parceria. Parceria. Vida? Potência. Oportunidade? Atenção. Amizade? Amor. Ser palhaça? Ser alegre. Ser alegre. E esse seu sorriso diz tudo. Só que o seu olhar comunica de uma forma extraordinária. Eu estou impressionado com o seu olhar. Que Deus continue te abençoando, te protegendo, te dando esse sorriso, essa disposição de trabalhar e levar a alegria e compartilhar conhecimento. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Realmente, eu estou emocionado, viu? Eu também. Sua história é muito legal, a vivência, aquilo que você busca levar para a comunidade, para as pessoas, é muito bom. E você acaba de ganhar também um brinde do Boticário. Você ganhou um vale compras no valor de R$200. Você pode sair daqui até a loja da Avenida 19 de Maio aqui. 19 de Maio não, Anchieta. Eu tô ficando velho, tô ficando caduco. Aqui é perto, do lado. E escolher um presente para você ou um presente para o Renan. Tá ficando bom. Lembrar. Para o Renan. É Espinosa. Os nossos palhaços têm de Espinosa. Aí a minha palhaça nosa dele é Espinosa. Aí vai lembrar, Espinhanosa. Espinhanosa. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada. E eu espero poder fazer um programa com vocês se apresentando aqui com a gente. Eu acho que vai ser muito legal arrancar essa mesa daqui, tirar esse ambiente frio e tornar esse ambiente um ambiente quente, onde transmite vida, alegria, por meio da comunicação circense. Muito obrigado. Obrigada. Gente, encerramos mais um Papo de Negócio. Eu vou trazer da próxima vez... lenço que não está dando, gente. É muita emoção. Quero aproveitar e agradecer ao Boticário pelo apoio. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Ao Tenda Atacado, por estar conosco aqui. Está na sua vida, está no Tenda e a Sicredi. Forte abraço a todos e até o próximo Papo de Negócio. Obrigado.